Olá, gente querida. Estou passando aqui para comentar sobre a proibição de leitura bíblica na prefeitura de Bauru, que foi aprovado e não querem nem que use na introdução das audiências lá a, a frase sob a proteção de Deus. Então, eu vou deixar 3 versículos aqui para análise. Tem muitas coisas aqui que fala sobre isso, mas como o meu canal é de reflexões bíblicas e assuntos relacionados ao meio evangélico e tudo que envolve a Bíblia, então eu quero deixar aqui para vocês darem também a opinião e falar o que pensa do assunto. Olha, em 2 Timóteo 4, de 2 a 4, diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Agora, tem também em 1 Pedro 3,15, estai preparados para responder com mansidão a qualquer um que pedir a razão da vossa esperança. Também tem Marcos 16,15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, diante aqui dos 3 textos, 2 dão a impressão que é você pregar em qualquer lugar, toda hora, não se importa se está sendo inconveniente. Dizem, oficialmente, o Brasil é um país laico, que aceita todas as religiões. Nós vemos aí que não é bem, na prática, não é bem assim que funcionam as coisas. Por exemplo, teve um evento da canhota que quebraram cruzes, imagens, muitas imagens da Igreja Católica e nada foi feito. Mulheres e homens ali semi-despidos, alguns totalmente despidos, quebrando, sapateando em cima de várias imagens da Igreja Católica e nada foi feito. Mas quando se trata dessa turminha moderna, da esquerda, invadir um culto evangélico, xingar o pastor no púlpito, enfim, ninguém faz nada. Arrastar Cristo pela avenida fora. A figura do inimigo pisando, arrastando Cristo. Então, nada disso é feito. Então, não é respeitada essa parte aqui. Então, são muitos pontos assim, eu fico perplexa, assim, de ver o caminho que está tomando as coisas. Então, hoje em dia, já é permitido ensinar as crianças na escola que Lúcifer é bom, que não é tanto assim como os católicos e evangélicos pregam. O satanismo, já fazem as orações aos representantes das trevas. Então, aos espíritos das trevas, eles dizem que não é tão mal assim. Então, vai tomando um rumo que a gente sabe a diferença de quem vive com uma vida com Cristo, uma caminhada com Cristo, são pessoas mais equilibradas. Eu estou falando de quem realmente vive com Cristo, não estou falando desses novos pseudos líderes que se auto-intitulam ou foram consagrados por alguém que também é só um aproveitador do nome de Deus e de Jesus.
Então, e do Espírito Santo. Então, não estou falando dessas pessoas, das trevas, usado pelo reino das trevas para enganar os incautos, as pessoas de baixo grau de inteligência e zero grau de discernimento natural e espiritual, certo? Existe o discernimento natural, que você bate o olho, você analisa ali a situação, as atitudes de uma certa pessoa e você já entende. Agora, o discernimento natural é quando uma pessoa tá, eu sou homem de Deus, um santo homem de Deus, oração com santa mulher de Deus, poderosa missionária, poderoso não sei quem. Fora disso, só de ver a pessoa se autoelogiar já é motivo de eu sair correndo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: não seja a tua boca a elogiar-te. Então, nós vemos Deus na vida da pessoa pela atitude correta como cidadão no mundo, que trabalha, que paga suas contas, que cuida do lar, quem é casado cuida da família direito, enfim. Então, a prefeitura de Bauru fez essa proibição aqui. E daí, você diz, se você concorda que os crentes e católicos são muito inconvenientes, que enche o saco das pessoas, querendo converter as pessoas, e sendo um país laico, se os satanistas e outros tipos de religião também quiser pregar com veemência a crença deles, vai virar o quê? Vai virar um campo de batalha? Vai virar uma bagunça? Porque todos têm liberdade, todos têm que ter o mesmo espaço de expressar a sua crença, certo? Então, eu não sei. Se você me perguntar qual é a minha opinião, se a prefeitura de Bauru agiu certo, proibindo de ler a Bíblia nas sessões lá, enfim, eu não sei se eu acho certo ou se eu acho errado, porque apesar de eu amar muito a Bíblia, eu não gosto quando as pessoas de outras religiões, que eu não tenho nenhuma, não tenho tempo para a vida religiosa. Eu amo a Bíblia, eu amo a Cristo, a suficiência da cruz, eu amo comunhão com os irmãos em Cristo, só que já expliquei em outros vídeos, como costureira, as pessoas nas igrejas já vai logo com sacolinha de roupa para falar de trabalho comigo em culto. Isso significa eu trabalhar de domingo a domingo. E fisicamente eu estou me recuperando de uma estafa. Eu não quero fazer isso de novo comigo. Trabalhar de domingo a domingo, e os crentes dão muito mais trabalho do que qualquer outra religião. Elas são inseguras, elas engordam e emagrecem com uma facilidade muito grande. 15 dias depois que tirou a medida comigo, já volta para provar roupa com 2, 3 quilos a mais ou a menos. Isso me dá uma canseira enorme. Então, gente, a questão é essa. Em relação à proibição, a prefeitura proibir até a frase sob a proteção de Deus, é triste, porque a palavra de Deus traz equilíbrio, traz mansidão. As pessoas que torcem a palavra, vivem fora da palavra, não crê na palavra. Então, as pessoas que exaltam as entidades das trevas, elas têm mais dificuldade em respeitar, sabe? Não estou dizendo todas, não são todas não, tá? Então, a minha opinião, eu não sei. Entre os 3 versículos lidos aqui, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, entre o versículo que esperar alguém pedir a razão da nossa esperança, eu estou mais dentro desse aqui.
Quando alguém me pergunta o que faz você crer num livro tão traduzido, tão replicado, tão reeditado, eu digo isso aí, exatamente o fato de um livro ser tão traduzido, tão antigo, e as mensagens dele são mais atuais do que o Jornal da Manhã, é o que me faz, o mesmo motivo que faz alguém desprezar a retidão do livro, a validade desse livro como palavra de Deus, são os motivos que me fazem me apaixonar cada dia mais. Então eu fico dentro desse texto aqui de 1 Pedro 3,15, estai preparados para responder com mansidão a qualquer um que pedir a razão da vossa esperança. Então, onde eu vou, ontem mesmo na fila do caixa do mercado, a senhora que estava na minha frente, passando a mercadoria dela, olhou para mim e perguntou qual é a religião, qual é a minha religião, qual igreja você frequenta. Eu ri e falei, eu não frequento nenhum lugar religioso. Aí ela ficou rindo, não entendi nada, mas normalmente as pessoas me perguntam. Então, quando eu vou em consulta, que o hospital está muito cheio, estou vendo pessoas muito tristes, então eu pego da bolsa folheto que não tem carimbo nenhum de igreja e eu começo a entregar. Normalmente é Coríntios 13, ou Jesus falando, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 1 Coríntios 13 fala, até o Renato Russo fez uma canção com essa letra. Esse capítulo 13, o amor é sofredor, é benigno, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, se havendo línguas cessarão, havendo ciência, enfim. Então o apóstolo Paulo disse assim, que ele falou de todos os dons espirituais, depois ele diz, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí ele começa a descrever o amor ali, segundo o que Deus mesmo ensinou para ele. Então, a palavra é essa, sobre a prefeitura de Bauru, que proibiu a leitura bíblica dentro do trabalho e proibiu a frase sob a proteção de Deus. E o que você pensa aí do assunto? Você acha que deveria ser proibido todos os lugares públicos de ler a Bíblia? Ou você acha que todas as religiões ali deveriam colocar suas orações, já que católicos e evangélicos querem ter direito a fazer oração antes de começar o trabalho? Então, o que você acha? Que o candomblessista, umbandista, o satanista, todos então deveria ter? Se o católico e o evangélico têm 15 minutos de oração, as outras religiões representadas ali também deveriam ter 15 minutos, meia hora, igual o católico e o evangélico, para expressar a sua fé? Então diz aí, você acha que ia virar bagunça esse ambiente de trabalho? Se cada religioso for falar da religião dentro ali da sessão de trabalho? Eu particularmente não sou a favor, não. No trabalho eu não gosto de falar de religião. Quando alguém me pergunta, aí eu respondo. E normalmente meus clientes, minhas clientes gostam muito de perguntar qual é a minha religião, querem me converter. Se eu atendo uma mulher testemunha de Jeová, ela faz muita questão de querer que eu vá, mormons fazem questão que eu vá, católica quer me convidar também para missa. Algumas eu atendo convite, outras eu nem atendo, como mormons, testemunhas de Jeová, enfim, eu saio correndo disso aí. As pessoas da chamada sã doutrina, que a Bíblia chama de vã doutrina, que não acreditam na suficiência da cruz, a Bíblia chama de vã doutrina. Mas eles querem a todo custo me convencer que é a verdadeira sã doutrina. Aí eu acho muito inconveniente uma pessoa entrar no meu ambiente de trabalho
e insinuar que eu estou com pombagira, que eu tenho que me libertar. Então eu não gostaria de atender crentes. Se eu pudesse, se o direito do consumidor, o Código do Consumidor permitisse eu escolher clientes, eu não atenderia crente, por causa de vários motivos. São inseguras, não sabem manter as medidas no lugar, então tem que, depois da roupa pronta, tem que mexer tudo de novo. Depois que está pronto, que escolheu o modelo, mudam de opinião. Dentro de casa alguém diz que não gostou, então elas são inseguras em relação a modelo, a cor, estão sempre dizendo que vermelho é de pombagira. Então eu não gosto, não acho legal, eu não aprovo esse tipo de... Acho que local de trabalho não é para falar de religião nenhuma. Eu gosto de orar antes de começar o meu trabalho, mas no meu ambiente de trabalho não tem Bíblia, não tem hino, não tem nada para não dar direito às pessoas de falar de religião comigo. Então, gostou do conteúdo? Se inscreve, dá seu like e pode comentar aí se você concorda, se não concorda, como você interpreta esses versículos lidos aqui. E muito obrigada. Até amanhã cedo, se Deus quiser.